Continuação do assunto, escolha de um teste estatístico. Na presença de duas variáveis dependentes, em vez de só uma variável, como foi o caso até agora, se eu tiver duas variáveis, eu posso fazer o que a gente chama uma MANOVA, ou uma ANOVA, uma análise da variância multivariada. Vamos passar agora para a quantificação da associação entre duas variáveis. Lembra que eu quero avaliar o relacionamento, a força e a direção do relacionamento entre duas variáveis. Por exemplo, quanto maior uma pessoa, mais pesada ela é, provavelmente. Então, haveria uma correlação entre altura e peso. Então, temos aqui o coeficiente de correlação de Pearson, com esses dados aqui. No segundo caso, eu posso usar ou a correlação de Spearman ou a correlação de Kendall. E quando eu tenho variável binomial, eu uso coeficientes de contingência, como você pode ver no teste Q². Meu próximo objetivo pode ser de achar a relação matemática entre uma variável e outra, de tal forma que, dada uma variável que eu medi, eu quero poder predizer o valor de outra. Por exemplo, vamos supor que eu tivesse dado o tamanho de um programa de 10 mil linhas de código, qual é provavelmente o tempo necessário para a sua construção, ou qual é o número de bugs que eu posso esperar num programa deste tamanho. Então, eu teria variável medida, o tamanho do programa, e o valor que eu quero predizer seria tempo de desenvolvimento, o número de bugs, por exemplo. Então, eu posso usar aqui regressão. Pode ser uma regressão linear ou uma regressão não linear, tem que olhar os pontos, né? Você pode usar um scatter plot, e no seu scatter plot você examina para ver se os dados parecem ser mais ou menos numa linha, ou se eles parecem ser curvados. Você pode usar uma regressão linear ou não linear. Existe também a regressão não paramétrica, para esse tipo de dado aqui, e a regressão logística neste caso. A situação aqui é semelhante, só que eu tenho várias variáveis medidas para predizer uma variável na saída. Então, por exemplo, dado o tamanho de um programa e a linguagem que foi usada, qual é o tempo de desenvolvimento necessário. Então, eu teria duas variáveis de entrada aqui e uma de saída que eu quero predizer. Então, eu posso usar regressão múltipla, linear ou não linear. No caso aqui desse tipo de dado, eu ainda não sei como fazer esse teste, como examinar essa relação. E, neste caso, posso usar uma regressão logística múltipla. O múltiplo aqui significa simplesmente que eu tenho várias variáveis de entrada. Mais alguns testes. O primeiro é para você comparar duas variâncias, seja entre duas amostras ou uma amostra e uma população. Outro teste aqui para comparar duas distribuições. Por exemplo, eu quero saber se meus dados parecem ser normais, se parecem obedecer à normalidade, a uma distribuição normal. Então, eu posso usar o teste Kolmogorov-Smirnov, e tem outros testes também para fazer a mesma coisa, como Shapiro-Wilk. E o terceiro teste aqui é para, dentro de uma tabela de contingência 2x2, eu medir a diferença entre as frequências. Muito obrigado.